Existe um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da ausência de conexão. É quando você está cercado de pessoas, mas ainda assim sente que ninguém realmente te entende. É quando o dia termina e, no meio dos pensamentos, surge aquela sensação difícil de explicar, a solidão. E o mais profundo nisso tudo é perceber que, muitas vezes, essa sensação não aparece apenas quando estamos sozinhos fisicamente, mas principalmente quando nos sentimos desconectados por dentro. A solidão não é algo novo. Ao longo da história, muitas pessoas passaram por momentos em que se sentiram isoladas, esquecidas ou incompreendidas. A Bíblia, inclusive, mostra que até mesmo homens de fé enfrentaram esse sentimento. Profetas, líderes e pessoas comuns passaram por períodos em que parecia que estavam caminhando sozinhos, sem apoio, sem respostas e sem direção clara. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, está escrito: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido." Esse versículo revela algo extremamente poderoso: Deus não está distante nos momentos de dor emocional. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Quando o coração está quebrantado, quando a alma está cansada e quando a solidão parece pesada demais, é exatamente nesse ponto que a presença de Deus se torna mais próxima. De forma simples, isso significa que a solidão que você sente não passa despercebida. Deus vê, Deus entende e Deus se importa. Mesmo quando ninguém ao seu redor percebe o que está acontecendo dentro de você, existe um Deus que conhece cada detalhe do seu coração. Muitas vezes, a solidão surge quando criamos expectativas de conexão que não são atendidas. Esperamos ser compreendidos, valorizados, lembrados, e quando isso não acontece, o sentimento de vazio começa a crescer. Com o tempo, isso pode gerar tristeza, desânimo e até uma sensação de não pertencimento. Mas a Bíblia nos mostra que existe uma diferença entre estar sozinho e estar abandonado. Estar sozinho é uma condição momentânea. Estar abandonado é uma sensação. E a verdade espiritual é que, em Deus, você nunca está abandonado. Na prática, isso significa que mesmo nos momentos em que você se sente invisível para as pessoas, você continua sendo visto por Deus. Mesmo quando ninguém ouve o que você está sentindo, Deus continua ouvindo. Mesmo quando parece que não há ninguém ao seu lado, Deus continua presente. A solidão também pode ser um espaço de transformação. Embora seja desconfortável, ela pode se tornar um momento de reflexão profunda, de autoconhecimento e de aproximação com Deus. Muitas vezes, é no silêncio que conseguimos ouvir aquilo que o barulho do dia a dia não permite. Isso não significa que a solidão é algo que devemos buscar, mas sim que podemos aprender a lidar com ela de forma diferente. Em vez de enxergá-la apenas como um vazio, podemos enxergá-la como uma oportunidade de fortalecer nossa vida espiritual. Outro ponto importante é que a solidão não define quem você é. Ela é um estado emocional, não uma identidade. Você não é uma pessoa solitária, você está passando por um momento de solidão. E momentos passam. Quando você começa a desenvolver uma conexão mais profunda com Deus, algo começa a mudar internamente. A necessidade de validação constante diminui. A sensação de vazio começa a ser preenchida por uma presença que não depende de circunstâncias externas. Isso também impacta a forma como você se relaciona com as pessoas. Em vez de buscar preencher um vazio, você passa a construir conexões mais saudáveis, mais leves e mais verdadeiras. Porque você já não depende completamente dos outros para se sentir completo. Na prática, enfrentar a solidão pode envolver atitudes simples, mas consistentes, reservar momentos para oração, ler a palavra, expressar seus sentimentos com sinceridade diante de Deus e também buscar conexões reais com pessoas que agreguem valor à sua vida. É importante entender que Deus pode usar pessoas como instrumento para trazer conforto, mas a base da sua paz não deve depender exclusivamente delas. Porque pessoas falham, mas Deus permanece constante.
Existe também uma promessa silenciosa nesse versículo: Deus não apenas está perto, Ele salva. Isso significa que Ele não apenas observa sua dor, mas age para trazer restauração. Talvez não da forma que você espera, talvez não no tempo que você deseja, mas Ele trabalha no processo. Guarde isso: a solidão pode ser intensa, mas ela não é permanente. Ela pode parecer profunda, mas não é infinita. E acima de tudo, ela não é maior do que a presença de Deus na sua vida. E talvez a reflexão mais importante seja essa: mesmo quando você sente que ninguém está ao seu lado, Deus continua presente. E às vezes, é exatamente nesse silêncio, nesse espaço onde parece que não há ninguém, que você pode descobrir uma presença que nunca te abandonou. Porque no final, a solidão pode até tentar te convencer de que você está sozinho, mas a verdade é que você nunca esteve.